Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast Amazônia Espírita. E hoje, com um convidado muito especial, que com certeza dentro do movimento espírita já é bem conhecido, um dos mais jovens presidentes, né, do espiritismo do Amazonas, na realidade, um dos mais jovens do Brasil, né? Tiago Aguiar, seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria poder nós estarmos juntos mais uma vez, amigos que somos, e compartilhar um pouquinho das reflexões acerca do nosso movimento e do espiritismo no nosso estado. Ah, que bom. Hoje nós temos um tema, né? Hoje nós vamos falar sobre o que é o espiritismo, suas origens, princípios e impactos no mundo atual. Mas antes, nosso amigo Edson vai fazer uma prece para nós iniciarmos as atividades. E já convidamos a todos que nos acompanham no nosso primeiro podcast, que nesse clima de tranquilidade, de paz, elevem os seus pensamentos a Deus, agradecendo a oportunidade bendita de utilizar mais uma ferramenta que nos é proporcionada por Deus para estreitar as nossas relações, para aproximar e divulgar a mensagem do Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, por todos aqueles que possam acessar esse instrumento de trabalho, esse instrumento que pode esclarecer, que pode ser utilizado para o bem. Que o Mestre Jesus envolva a todos nós, envolva a nossa equipe de comunicação, envolva a todos aqueles que acessarão esse podcast. E que Jesus permaneça conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, Tiago, vamos começar falando sobre o que é, afinal, o espiritismo. Sim, bem, eu aqui já estava pensando nessa pergunta. O espiritismo, na verdade, é um conjunto de ensinos, uma doutrina. E nós sempre falamos, quando falamos de espiritismo, a respeito dos aspectos do espiritismo. O espiritismo tem um aspecto que é considerado tríplice. Ele se sustenta por uma compreensão que alcança a filosofia, a religião e a ciência. Então, os seus ensinos estão baseados nessa interseção de campos do conhecimento humano. Ele iniciou em 1857, na verdade, né? Mas alguns fenômenos anteriores a esse, a edição do Livro dos Espíritos, na verdade, que é considerado o marco de início da doutrina espírita no mundo, antecederam a edição do Livro dos Espíritos. E sobre esse ponto, um pouquinho da contextualização histórica, eu acho que o Edson poderia falar um pouquinho para a gente. Pelo contexto que o Tiago iniciou, Aline, lógico que isso faz parte do nosso dia a dia quando você chega no doutrina espírita. A partir do lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, existe uma sequência de obras que vem ali para fortalecer, inclusive a expandir o conhecimento espírita, né? O interessante, já aproveitando que nós estamos falando aqui sobre podcast, sobre transmissão, que Kardec, assim como Paulo, né, no nascimento do cristianismo primitivo, ele também utiliza do melhor meio de comunicação para poder levar a mensagem do Cristo. Foi assim com Paulo, escrevendo as cartas, fazendo exposições em locais onde se desconheceu completamente aquilo que Jesus trazia. Kardec vai utilizar a mesma coisa, o que tinha de melhor de tecnologia de comunicação. Então ele vai escrever livros, né? O primeiro livro é o Livro dos Espíritos, porque ele conhecia todas as ferramentas, né? Toda aquilo que proporcionaria a divulgação a partir das obras, né? Que nós chamamos de obra básica. E logicamente que veio uma sequência atrás do outro, né? Numa sequência que todos que estudam a doutrina espírita sabem. Primeiro o Livro dos Espíritos, depois que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, na sequência o Evangelho, depois o Céu e o Inferno e por fim ali a Gênese, né?
finalizando ali as obras básicas. Isso tudo começa na França, mas de imediato isso já chega no Brasil, Tiago. Explica pra gente aí como é que se dá esse deslocamento da França para o Brasil e como é que isso acontece aqui no Brasil. Bem, se a gente pudesse utilizar um outro marco também, a nossa federação estadual, a Federação Espírita Amazonense, ela acaba de completar 120 anos. E a Federação Espírita Brasileira tem mais do que isso. Então, a Federação Espírita Brasileira já tem mais de 130 anos. Nós estamos falando de 1857. Em 2007, o Espiritismo completou 150 anos de existência. Então, de lá até aqui, já somam-se mais quase 20 anos. Então, nós estamos próximos dos 170 anos de Espiritismo no mundo. Mas nós temos o primeiro centro espírita do Brasil, que foi fundado em Salvador, na Bahia, de 1865. Então, no ano de 2025, ele vai completar aí, vamos fazer as contas, os seus 160 anos de existência, se não me falha a memória. Então, essa mensagem espírita, ela encontrou no Brasil um terreno extremamente fértil. Nós sabemos que o Brasil é um país onde a espiritualidade brota em todos os cantos. Então, existe várias religiões, na verdade, não é? Então, é um país eminentemente católico, mas um país profundamente espiritualista. Então, as religiões, por exemplo, de matriz afrodescendentes, filosofias orientais e o espiritismo, por exemplo, encontraram espaço, encontraram muitos adeptos e hoje o Brasil é o maior país espírita do mundo. Eu quero ressaltar, eu quero reforçar que nenhuma dessas religiões que eu acabei de citar tem uma relação direta com o espiritismo, senão pelo fato delas também serem espiritualistas. Mas o espiritismo no Brasil, ele encontrou um terreno nos corações e hoje nós temos, segundo dados do IBGE, mais de 20 milhões de simpatizantes. O interessante é que isso que você está falando, Tiago, né, das várias religiões que são espiritualistas, mas não são espíritas, né? E é isso que eu gostaria de pontuar, né? Espiritualismo é aquele que acredita na vida depois dessa vida. Certo. Então são os espiritualistas. Mas a doutrina espírita, além de acreditar, ela tem os princípios, né? Do qual ela diferencia de relação às outras religiões que são espiritualistas. Gostaria que você pontuasse quais são os principais princípios, né, que a doutrina espírita prega e acredita, né? É isso. É importante falar de que a doutrina espírita não possui dogmas. Quando nós falamos de religião, é uma compreensão de que a nossa religião possui dogmas. Isso não está para o espiritismo com essa mesma lógica. Porque o espiritismo se baseia em ideias positivas, progressistas, e ele acredita que com o avanço da ciência ele está aberto para que as suas próprias ideias sejam repensadas, sejam avaliadas, não é? E se houver alguma coisa a se repensar, a se modificar, o espiritismo não tem medo do progresso, não é? Não tem medo da razão, de estar face a face com ela. Então, o espiritismo tem princípios básicos. E os princípios básicos são... O primeiro deles, na verdade, se baseia na existência de Deus. Então, nós acreditamos que como ponto de partida para toda a criação há um ser, há uma causa inteligente que produziu todos os efeitos inteligentes que se conhecem. Então, Deus é uma causa incausada, é uma causa que nós ainda não temos a capacidade de alcançar os seus meandros, de compreender como que isso surge,
Porque eu acredito que na mente da criatura, que somos nós, a gente sempre tem uma impressão de que as coisas são criadas a partir de outras. Sim, a gente tem essa impressão de que tem imagem e semelhança, é realmente imagem e semelhança. Exatamente, literal. Isso, é. Então Deus está como um dos pontos, né, primeiros. Tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é essa, que é Deus. E os Espíritos respondem que é a causa primeira, não é? Inteligência suprema. Bem, o segundo ponto que eu gostaria de falar, e que também é um ponto muito belo da doutrina espírita, é a comunicabilidade dos espíritos. Então, o Espiritismo se debruça também na compreensão a respeito da existência da alma, da imortalidade da alma, que também é um dos seus princípios, e da possibilidade dessas almas ou desses espíritos se comunicarem com os seres encarnados, que somos nós que animamos um corpo. Então, quando nós partimos de Deus, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, nós estamos falando sobre os aspectos práticos da doutrina espírita, que é nada mais, nada menos do que a mediunidade. Então, a mediunidade não é um patrimônio espírita, e nós começamos a falar sobre diversas religiões espiritualistas justamente por isso, né? Porque quando a gente fala de mediunidade, a gente pode remontar na história pitons e pitonisas no Egito, não é? Os oráculos na Grécia, e assim sucessivamente por aí adiante, falando de diversos fenômenos, a princípio sobrenaturais, mas que o Espiritismo consegue explicar, compreendendo que esses fenômenos eles não existem para derrogar as leis de Deus, não é? E sim para cumpri-las. Então, a mediunidade ou a comunicabilidade dos espíritos é uma dos seus principais princípios. Quase uma fala redundante. Um outro ponto bacana também, que está na base da nossa compreensão da justiça divina, é a reencarnação, ou o pensamento reencarnacionista, a pluralidade, a multiplicidade das existências. Nós não alcançamos a perfeição e não conseguimos alcançar todo o aprendizado, todo o avanço em quantos anos aí a gente vai colocar? 50, 60, 80. Alguns companheiros da federação me desejam 100, 110. Mas está na tua genética. Mas a reencarnação então é um desses princípios. E vou falar mais um, que seria a lei de causa e efeito, dando para a gente uma ideia sobre a justiça divina. Então, a nossa compreensão de justiça ela está sempre acompanhada da misericórdia divina, da providência divina, e seriam assim assuntos ou temas que a gente consegue aprofundar, né? Mas para citar sobre esses princípios, eu acho que a gente pode colocá-los dessa forma. A reencarnação para mim foi quem me conquistou para o Espiritismo. Eu comecei a entender a justiça de Deus a partir disso, né? Mas o Espiritismo, ele tem uma organização. A gente percebe que existe toda uma organização, não são somente as casas espíritas. E como funciona isso no Espiritismo? Como é que funciona o movimento dentro do Espiritismo? Eu vou responder essa e depois eu vou passar um pouquinho para o Edson também contribuir. Bem, eu conheci o Espiritismo ainda criança. Tive esse privilégio, ou na verdade essa responsabilidade. Eu frequentei algumas casas espíritas desde muito pequeno, ainda na evangelização. Mas desde cedo eu conheci a Federação Espírita Amazonense. E dali a um tempo eu comecei a compreender que a Federação Espírita Amazonense não era necessariamente um centro espírita.
ela era uma organização que representava os espíritas do estado do Amazonas. E dali, então, eu descobri que haviam outras federativas estaduais que também faziam o mesmo papel que a Federação Espírita Amazonense, a FEA. E dali, então, eu descobri que havia a Federação Espírita Brasileira. E ao me aproximar da Federação Espírita Brasileira, eu descobri o Conselho Espírita Internacional, que é o SEI. Então, essa estrutura foi se ampliando sob as minhas vistas e me ensinando assim, sobre o movimento espírita. Então, a gente compreende primeiro o que é doutrina espírita para depois compreender o que é movimento espírita. Então, a doutrina espírita, se eu não me engano, é Emmanuel que diz que se todos, ou Allan Kardec, se todos os livros da doutrina espírita fossem queimados no mundo, ainda assim a doutrina espírita sobreviveria. Porque ela não é um patrimônio, ela não é feita pelos homens, não é? Ela é uma herança divina que chegou à Terra por misericórdia de Deus. Mas o movimento espírita é feito por nós, pelos homens. Então, todas as ações, todas as atividades, todos os eventos que culminam num trabalho de divulgação da doutrina espírita, para alcançar as pessoas, para que a gente possa apresentar o que é o espiritismo para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para a sociedade que nós servimos, essas são as atividades do movimento espírita. E a sua organização visa, então, otimizar, dinamizar esse trabalho que a gente realiza. Então, existe uma organização que envolve a união dos centros espíritas daquela cidade ou daquele estado. E é legal dizer que, assim como a doutrina espírita não possui dogmas, o movimento espírita também não possui hierarquias. Então, a Federação Espírita, ela não determina o que uma casa espírita precisa fazer. O nosso trabalho, ele envolve uma outra dinâmica, um outro paradigma. E talvez por isso cause um pouco de confusão esse entendimento, porque o nosso trabalho é fraterno. Então, por ser fraterno, por ter esse valor, nós compreendemos que a divisão de responsabilidades ela vai se dar com um objetivo que visa o cumprimento das responsabilidades que cabe a todos nós, que é ofertar a doutrina espírita para a sociedade. Então, se nós nos entendemos transformados por essa mensagem, nada mais do que sermos gratos a ela, também divulgando essa mensagem para outras pessoas, de tal forma que outras pessoas possam beber dessa fonte. E a gente não está falando de conversão. O nosso trabalho não visa adeptos, crescimento das nossas fileiras, visa a transformação, visa a melhora, não é? Nos seus aspectos morais. Então, se o Espiritismo te transformou, ele já cumpriu o seu papel, que foi melhorar você. E essa melhora, ela está no fórum íntimo, ela está na consciência. Então, se você desperta, se você compreende melhor a dor que você enfrenta, o mundo que você vive e o contexto que você está, porque você leu um livro espírita, porque você assistiu uma palestra e compreendeu um pouco mais, assim, você acabou de trazer uma experiência que foi um único princípio básico te fez compreender mais, te fez te tornar melhor. O Espiritismo já alcançou esse objetivo. Então, o movimento espírita, essa organização que a gente coloca, ele visa com que a gente se organize para divulgar, que a gente organize para ofertar o melhor que a gente pode. Que também acaba servindo como um fortalecimento, né? Porque o movimento espírita tendo uma condução no sentido de somar esforços é um fortalecimento. Então,
Com certeza isso funciona muito bem nas casas espíritas mais distantes, principalmente as do interior, né? Que muitas vezes desenvolvem atividades e se sentem sozinhas, né? Então a federativa também tem esse papel de fortalecimento. Você concorda com isso, Edson? Eu concordo, sim. Eu estava imaginando aqui, né? Porque esse é um trabalho de várias mãos, né? Mãos encarnadas e mãos desencarnadas. E eu estava lembrando que Emmanuel, na introdução do livro Paulo Estevão, ele vai falar desse trabalho, né, de cooperação, que ele fala que não existe amor sem cooperação. Ou seja, nós trabalhamos numa cooperação constante entre os dois planos. E dentro deste princípio, o movimento espírita, a própria doutrina espírita, ela tem uma sequência lógica, didática, planejada pela espiritualidade, né, sob o comando de Jesus, né? Então a gente vê tudo encaixadinho, né? Ou seja, o livro dos Espíritos ele tem uma sequência, depois tem um desdobramento das outras obras, né? E estávamos falando aqui nos bastidores, né, Tiago, do surgimento de tudo isso, ou seja, a partir do momento que Kardec lança o livro dos Espíritos, né, com essa intensidade que é o livro, né, na época ali em Paris, ali onde o livro era algo fundamental. Kardec mesmo já tinha lançado mais de 40 obras. Então aquilo ali cai ali naquela população que gostava de ler, né, e começa a ver princípios ali que eram princípios até então que tinha-se dúvida, mas não tinha-se resposta. E de repente começa a ter um monte de pergunta, um monte de resposta, e Kardec foi assertivo nesse ponto, né? Ou seja, era pergunta e resposta. E ali gerou grupos que começaram a se reunir para estudar aqueles princípios, né? E na sequência começaram a surgir mais dúvidas. E aí Kardec vem, então, lança ali o que é o Espiritismo, e na sequência ali a Revista Espírita, né? Exatamente para tirar dúvida e para também dar resposta para aqueles que eram contra, porque toda ideia nova ela tem uma resistência, né? Ou seja, do plano espiritual e o plano material também. Então isso vai nascendo ali, vai se encorpando. E na sua segunda obra básica, que é o Livro dos Médiuns, Kardec reserva ali uma parte ali no final para falar de centro espírita. O que é o centro espírita, a estrutura do centro espírita, a estatuto de centro espírita, como é que o centro espírita se mantém, e deixa algo que é a semente do movimento espírita, né? Que as casas precisam se visitar uma às outras, né? Porque cada casa vai ter uma realidade, vai ter uma dinâmica, vai ter um público específico, e é interessante que as casas se reúnam para trocar experiência. Olha, como é que tá fazendo, como é que vocês estão fazendo isso, como é que vocês estão aplicando aquilo, como é que a população está entendendo isso. Então, é salutar que isso aconteça. E na sequência vão surgindo novas casas espíritas, e é natural que ali as casas espíritas, né, e eu trago aqui para o Amazonas, que eu gostaria que exatamente que você falasse sobre isso, porque quando a Federação Espírita nasce, já existia mais de 20 centros espíritas em funcionamento, né? Então é algo natural o nascimento das federativas, né? Porque ali, da mesma forma que aqueles homens se organizavam, se juntavam e naturalmente surgiam os centros espíritas, como até hoje nascem centros espíritas, é natural que a partir do momento que você começasse a trocar experiência, que você tivesse algo, uma instituição que pudesse abrir espaço para esse compartilhamento e também trazer algo que está acontecendo em outras localidades, né? Então eu gostaria que você falasse sobre esse surgimento do nosso movimento espírita aqui no Amazonas. É verdade, assim, quando você reflete a respeito do que você acaba de falar, que já haviam centros espíritas no surgimento da federação. A federação tem como data o 1º de janeiro de 1904. Então, é a segunda federação estadual mais antiga do Brasil. Ela
A do Paraná é de julho de 1902 e em seguida, 1 ano e meio depois, exatamente, a Federação Espírita Amazonense surge. E quando os centros espíritas surgem, na verdade, você vê que existe uma preocupação do centro espírita em divulgar a doutrina espírita para o público, nesse contexto que você trouxe, né? Então, o centro espírita, ele nasce a partir dos seus fundadores com uma vocação. Então, nós observamos aqui no Amazonas que tem centros espíritas que estão mais dedicados aos aspectos do estudo e formação de trabalhadores. Nós temos centros espíritas que estão mais voltados a ações sociais. Nós temos centros espíritas que o forte deles, por exemplo, é um trabalho de assistência espiritual, com enfermarias, com palestras públicas, com passe, água fluidificada. Então você vê que cada um tem a sua especificidade. E eles estão se especializando e voltados para o trabalho que eles executam. E falta, então, um órgão que pode pensar no próprio movimento, nos próprios espíritas, porque aqueles espíritas estão voltados para o público, digamos assim, para o público leigo, aqueles que ainda não conhecem espiritismo. E assim surge, então, a Federação Espírita Amazonense, com o objetivo de fomentar o espiritismo no Estado, de dinamizar as ações do movimento espírita, de gerenciar as potências do movimento em prol do próprio movimento. Então, se algum centro espírita precisa de ajuda, é a federação que faz essas pontes para que essa ajuda chegue, seja ela de qualquer aspecto. Mas a federação, ela também está num ponto em que ela une o movimento espírita regional com o movimento espírita estadual. Então, nós temos trabalhos em que nós representamos e discutimos o espiritismo a nível de região norte. Que especificidades, que detalhes são esses que dificultam, por exemplo, a divulgação do espiritismo no norte? Quando a gente pensa a nível de região geográfica do Brasil, o nosso norte, né? Eu, por exemplo, sou um profissional da área da saúde e nós observamos que todas as ações de saúde são mais difíceis de serem realizadas, por exemplo, quando a gente tem aí municípios que só se chegam de barco. Como é que nós vamos atuar dessa forma? Entende? Então o espiritismo também vai sofrer a influência dos aspectos culturais, por exemplo, da nossa região. Não é? Quais são os aspectos culturais que envolvem a compreensão da pessoa do norte, do nortista, a respeito do espírito, a respeito da visagem, a respeito de como essa comunicação, de como esse contato com os mortos se opera. Então a gente está falando de aspectos geográficos, de aspectos culturais, e isso a Federação Espírita Amazonense, ela pensa para que o espiritismo possa ter alcance. Não é? Então ela pensa no nosso fazer, ela cuida do espírita, para que o espírita possa cumprir da melhor forma a sua tarefa. Mas ela também atinge e participa do cenário brasileiro, porque ela está também para o Brasil como um representante, como um órgão que responde pelo nosso Estado a nível Brasil. Então, há decisões do movimento espírita brasileiro em que o Amazonas compartilha e contribui. Então, esse trabalho ele ganha várias dimensões, na qual a federativa ela é um elo de ligação entre o Brasil e o Estado, a região norte e o Estado. E o Estado, quando falo sobre o Estado,
nós estamos falando dos centros espíritas do estado do Amazonas, dos espíritas do estado do Amazonas, da capital, em que o movimento espírita se concentra, assim como se concentra a população do estado, naturalmente, mas também das casas que estão no interior. Tiago, você falou num ponto sobre a comunicabilidade dos espíritos, enfim. Nesses momentos em que a gente se comunica com os espíritos dentro de uma casa espírita. Eu queria que você falasse não somente desse ponto, mas quais são as atividades desenvolvidas dentro de uma casa espírita. Eu estou falando especificamente desse ponto porque é um ponto que as pessoas chegam nas casas espíritas querendo falar com as pessoas que já foram para a parte espiritual. Então, eu acho que é muito importante esse esclarecimento, mas também das outras atividades que são desenvolvidas na casa espírita. Verdade. Eu vou começar, na verdade, acho que pela pandemia. Nós acabamos de passar assim, por um processo coletivo muito doloroso, que nos exigiu bastante. E nós tivemos perdas. E é natural assim, que o processo da pandemia tenha produzido ainda mais uma busca pelos centros espíritas para que a gente pudesse ter respostas, pudesse receber mensagens daqueles que partiram. Mas eu também quero lembrar e tomo como ponto de partida a pandemia, porque nós não imaginávamos, por exemplo, guerras a partir de um momento que foi de tantas perdas e foi tão exigente conosco enquanto humanidade. Para lembrar-nos que no Espiritismo nós não vamos encontrar apenas a mensagem daqueles que partiram antes de nós, mas muito mais do que isso. Eu acho que a mensagem espírita ela vai trazer a esperança da compreensão dos dias tão difíceis que a gente enfrenta hoje. O Espiritismo, através das suas reuniões mediúnicas, ele tem a possibilidade de conversar com aqueles que nos antecederam. As reuniões mediúnicas, elas são atividades de caráter privado, privativo. Então, não é qualquer pessoa que pode frequentá-las. E eu acho que é um interesse natural nós querermos saber respostas. Na verdade, a gente não está exatamente buscando uma mensagem. Eu acho que nós estamos em busca de respostas quando a gente vai a uma casa espírita para compreender o que aconteceu, por que a coisa surgiu, se seguiu daquela forma, né? Mas o Espiritismo vai responder isso. E pode, inclusive, trazer uma mensagem, por que não? Mas essa mensagem, antes dela, há várias coisas que precisam acontecer, principalmente com a gente, para que nós tenhamos compreensão do que vai vir, não é? Isso não é uma promessa, nós não estamos aqui prometendo que todo aquele que perdeu um ente querido vai encontrar uma mensagem dele no centro espírita, mas vai encontrar muito mais do que uma mensagem dele no centro espírita. O Espiritismo, ao contrário do que se pensa, não tem como principal atividade espírita a reunião mediúnica, não é? Na verdade, quando nós falamos que nós não buscamos adeptos, é porque nós consideramos o trabalho de divulgação da mensagem espírita, da evangelização espírita de crianças, jovens e adultos, o cerne do trabalho, não é? Então, se existe um pilar do centro espírita, esse é o pilar do estudo, não é? Esse é o pilar de nós transmitirmos, falarmos de Jesus sob a ótica espírita para todo aquele que chega. Porque muito mais do que qualquer outra coisa, nós seremos consolados por essas verdades, não é? É no momento em que nós compreendemos essas verdades, que são cristalinas e que não vêm dos humanos, não é? É que nós temos contato com... Eu vou usar mais uma vez a palavra cerne, o fulcro, o centro da mensagem que nasceu bem distante daqui, talvez no coração de Jesus, vamos colocar dessa forma, e alcança os nossos corações
para que a gente compreenda a verdade. Então, é compreendendo a verdade que a verdade vai nos libertar, né, de nós mesmos principalmente. Quais são essas atividades de, assim, já que o objetivo principal é esse consolo, né, para todos? Quais são as atividades que normalmente são desenvolvidas dentro das casas? Então, a gente pode colocar assim, que a palestra pública, ela normalmente tem um trabalho de assistência espiritual com passe e água fluidificada, e o diálogo fraterno são atividades em que nós recebemos as pessoas, qualquer pessoa interessada em conhecer o Espiritismo, basta chegar numa casa espírita, participar de uma palestra pública, você vai ser bem recebido, recepcionado, e se você quiser tirar alguma dúvida, ou trocar uma ideia, ou fazer um diálogo em que você queira dividir a sua dor, o diálogo fraterno é uma atividade que em todas as casas está bem estruturada para isso. Então nós temos as atividades de evangelização espírita, infanto, juvenil e de adultos, que um passo à frente quando eu me mostro interessado, eu quero saber mais do que só aquilo que eu vejo na palestra pública, eu posso me filiar num grupo de estudo. Acho que o Edson também pode falar um pouquinho sobre isso, que seria esse passo seguinte. Existem atividades também sociais que você ou se filia ou chega no centro espírita através delas, mas eu acho que essas são as principais ali, não é? O interessante disso que o Tiago está falando, né, e a Aline muito bem puxou, e está relacionado, inclusive, logo no início da fala do Tiago, falando de movimento espírita, separando claramente o que é doutrina espírita, o que é movimento espírita, né? Quando a doutrina espírita nasce, basicamente existiam só duas atividades, que era a mediúnica, do qual chegou a doutrina espírita, né? E logicamente a primeira, que era de estudo. Então, dessa forma, o Tiago fala que a de estudo ela é a base, porque as casas espíritas nasceram a partir dos grupos de estudo, né? Então, a partir dali é que você começa a frequentar as casas espíritas, daqui a pouco você vira um trabalhador e aí você está colaborando também. Só que isso ele é algo dinâmico, né? Como o movimento espírita ele depende das pessoas e ele acompanha o progresso, à medida que vai se amadurecendo os conceitos ou as necessidades, vão surgindo novas áreas, né? Normalmente eu costumo fazer, Tiago, uma comparação ali. Os benfeitores espirituais falam que aqui nós temos uma cópia imperfeita do que existe no mundo espiritual, né? Quando a gente olha ali o nosso lar, né, onde Lisa está comentando ali para André Luiz, né, falando dos ministérios, a estrutura ali da governadoria, né, os ministérios, da maneira que são estruturados, né, a forma como eles trabalham. Eu diria que aquilo ali é a base para o que nós temos hoje nas áreas, né, representadas pelas casas espíritas. Mas áreas hoje, né, na época que eu entrei na federação, eram departamentos. Uhum. Existia ali, nós estávamos olhando o estatuto, né, que está sendo trabalhado ali para ser ajustado. Então o estatuto ainda falava de assistência espiritual, né, que se desdobrou hoje em atendimento espiritual e mediunidade, né? Então, áreas novas como a área da família, que teve recentemente a sua orientação aprovada no CFN, a área da arte, né, que é uma área mais nova que temos. Então, são áreas, são atividades que vão sendo adicionadas às atividades da Casa Espírita de acordo com a necessidade. Então, a Casa Espírita tem necessidade de uma área que não existe, ela vai estruturando. Daqui a pouco, o interessante é que isso vai acontecendo no Brasil inteiro, e daqui a pouco isso vira uma área estruturada. O importante, né, eu acredito que seria importante você falar, Tiago, é que isso acontece de uma forma organizada, né, de uma forma estruturada a várias mãos, como eu comentei. Então, quando está maduro, quando tem necessidade, a área surge. E aí ela vai se estruturando, daqui a pouco existe um documento, que a gente chama de documento de orientação para aquela área, porque a partir daquele documento que ele não é construído, que normalmente a gente chama de cima para baixo,
mas ele é construído a partir da base, né, que é a casa espírita. Ela vai se estruturando para que todas as casas no Brasil e no mundo tenham a mesma base para desenvolver a sua atividade. Ela não é obrigada a desenvolver aquilo lá, mas várias mãos, né, ou seja, milhares de mãos, né, trabalharam para estruturar aquela área, né? Eu gostaria que você falasse como é que isso acontece dentro desses níveis, né, que você já falou ali de casa espírita, de comissão regional, né, de Federação Espírita Brasileira, dos conselhos, né, o Conselho Federativo Estadual, o Conselho Federativo Nacional. Fala pra gente como é que é estruturado esse movimento, Tiago. Perfeito. Então, o movimento espírita brasileiro, organizado, federativo, ele é dividido em 4 regiões, um pouco diferente das regiões geográficas do Brasil. Então, nós temos a Comissão Regional Norte, Centro, Sul e Nordeste. Essas comissões nada mais são que a reunião dos estados daquela região. E como é que funciona, então, a construção de um documento dito orientador? Veja, essa necessidade ela surge de vários lados. Ela pode surgir tanto da base do movimento espírita, quanto da Federação Espírita Brasileira ou de alguma federativa estadual. Quando a gente fala sobre áreas recentes, eu imaginei que você fosse falar que as últimas criadas foi a família e a arte espírita. Nós já tínhamos, por exemplo, movimentações, iniciativas no movimento espírita em torno da arte, em torno da família. Mas elas ainda não eram, até então, quando foram criadas, áreas propriamente ditas. Então, isso começa a borbulhar no movimento. Então, há uma necessidade ou há algo que foi posto na tentativa de organizar aquela iniciativa. Então, buscam-se as casas espíritas em termos para que a gente, por exemplo, compreenda as experiências que já existem, não é? As atividades que já acontecem, as diretrizes que já foram escritas, que contribuição as casas do meu estado já possuem ou já fazem em torno daquele ponto. Então, essas iniciativas e contribuições, elas vão caminhando nessas, eu chamo isso de instâncias decisórias, vamos colocar assim. Então, elas são trazidas para uma reunião de trabalho regional, por exemplo, e elas vão sendo reunidas em documentos para que cheguem, por exemplo, a nível Brasil, a nível nacional. Então, elas sobem, vamos colocar assim, e descem. Mas, na verdade, a nossa compreensão é de que isso tudo está dentro de uma horizontalidade, né? Então, elas passam de um ponto para outro e voltam. Porque quando a gente consegue reunir isso do Brasil inteiro, e isso é analisado, por exemplo, por uma equipe que está na Federação Espírita Brasileira, tudo isso que foi reunido, tudo isso que foi agrupado, volta para ser reavaliado pelos estados, né, para novas contribuições. E assim, nesse vai e vem de contribuições, nós vamos vendo formadas os documentos orientadores. Então, essa orientação ela surge da base do movimento espírita com a contribuição de todos. Porque quem está lá na Federação Espírita Brasileira ou quem está aqui na Federação Espírita Amazonense tem uma percepção de um trabalho federativo a nível nacional ou a nível estadual que quem está lá na base ou da ponta, por exemplo, pode não ter. Mas, ao mesmo tempo, quem está lá na Federação Espírita Brasileira ou aqui na Federação Espírita Estadual pode perder algum detalhe que quem está na ponta trabalhando com essa atividade fim não pegue, não capte. Então, é na tentativa de um trabalho coletivo que nós conseguimos construir um documento que tenta agregar todas as contribuições do país em torno de um tema ou de uma área, por exemplo, quando a gente pega a arte espírita,
mas ao mesmo tempo ela consegue falar todos os idiomas que o Espiritismo pode falar, entende? Porque a gente entende que nesse fazer, como eu falei assim, o movimento espírita é obra de nós, dos homens, não é? A gente não está falando da doutrina espírita. A doutrina espírita ela segue intacta. Mas esse fazer, essa atividade fim, ela pode ter semelhanças e diferenças a depender de onde ela está sendo feita. Então esse documento ele tenta abarcar e alcançar a todos. E vou também destacar a importância do trabalho do movimento espírita brasileiro contribuindo para a divulgação do espiritismo a nível mundial. Então, o espiritismo brasileiro tem uma contribuição que é imensa e super importante. Então, o trabalho que nós realizamos aqui, ele não fica apenas aqui, né? A contribuição de um centro espírita no interior do estado do Amazonas, ele pode alcançar outros países no mundo que estão nos seus primeiros passos na divulgação da doutrina espírita. Bem, a gente discutiu várias coisas aqui. Verdade. A gente foi e voltou. Exatamente, né? Aham. Então, hoje nós conseguimos falar sobre o movimento espírita, conseguimos falar sobre o que é o espiritismo, conseguimos falar também sobre toda essa organização, né, que existe, preocupada não somente no trabalho que é ofertado para a população, para quem procura essas casas espíritas, mas também para fortalecer o trabalhador espírita, né? E também, Tiago, é importante a gente falar e repetir que o espiritismo ele não está interessado em mais adeptos, né? Perfeito. E sim em consolar, porque a proposta de Jesus era que viesse o Consolador prometido, Perfeito. que é no que nós acreditamos, que o Espiritismo é o Consolador prometido. Então, eu vou agradecer a sua participação aqui. Foi maravilhosa, né, Edson? Sensacional. Exato. Eu vou agradecer a participação e divulgar os nossos livros para quem estiver mais interessado, né? Aqui a gente tem o Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, que é o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Livro dos Médiuns, que são a base, né, da doutrina. Falamos também sobre os princípios da doutrina. E finalizando agora o nosso podcast, eu gostaria de ouvir umas palavras finais. Edson. Nós, nesse primeiro podcast, né, nós estamos ainda criando, manuseando essa ferramenta, né? Esse é o primeiro, a gente imagina, de vários, né? Com certeza teremos outros assuntos, né? Aqueles que quiserem contribuir, que possam contribuir aí nas nossas mídias sociais, e a gente vai selecionar um outro convidado, um outro tema, né? Para que nós pudéssemos falar sobre isso no futuro, né? Então, obrigado, Aline, obrigado, Tiago, né? Obrigado a todos aqueles que estão assistindo o nosso primeiro podcast, Amazônia Espírita, e em breve nós teremos outros. Então, Tiago, suas considerações finais também. Bem, eu acho que foi muito melhor do que a gente imaginaria que fosse. Eu gostei muito de estar aqui. Quero agradecer a participação da área de comunicação da Federação. Gostaria muito de agradecer também ao nosso querido Marcos, que se tornou um grande colaborador agora a partir dessa iniciativa. Gostaria de agradecer especialmente a vocês dois que dividem aqui os microfones. Gostaria de agradecer a todos aqueles que nos escutaram e falar de uma coisa que eu acho da mais importante daquilo que nós dissemos hoje. De que tudo isso, toda essa organização, ela serve exclusivamente para alcançar os corações. Para não só transformar aquele que escuta, que é alcançado pela doutrina espírita, mas principalmente aqui, eu acho que todos nós, de uma forma muito honesta, nós nos comprometemos em darmos passos em direção a nós mesmos,
a nossa própria melhoria íntima e a nossa própria transformação. Essa talvez seja o nosso maior desafio enquanto seres humanos, é nos tornarmos melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. Então, o trabalho que alcança aquele que nos escuta, que ele seja, que ele chegue com esse aroma, com esse sabor, de que a doutrina espírita, com toda a certeza, nos faz melhores, nos transformou em pessoas melhores. E nós também desejamos a todos aqueles que nos escutam e que escutarão o podcast Amazônia Espírita, para que eles também possam ser alcançados por essas verdades que nos fazem muito bem e que nos fazem bem melhores. Lembrando que esse é o nosso primeiro podcast, né? Nós estaremos juntos novamente em outros momentos. Obrigado, Thiago. Obrigado, Edson. E até a próxima.